Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Temos mais um vídeo do Psicologia dos Animes. Let's go, boys. Oi, Pops, boa noite. Ele só tem 4 anos e já mora sozinho. Vamos de Psicologia do Kotaro. Tá mutado! Finalmente outra coisa, sempre que eu entro na live do Moreno tá falando em futebol. Fabrício, olha a agenda da semana, Fabrício. É só você olhar a agenda da semana. Você vai ver os momentos que eu vou estar falando de futebol e os momentos que a gente vai estar vendo vídeo do YouTube. É só olhar a agenda da semana. Inclusive vocês do YouTube, abram aí a aba de comunidade do canal, tá? Porque a agenda da semana é sempre publicada, faço live sempre de terças a domingos. Onde você vê exclamação agenda, Fabrício. Ou então na aba de comunidade, seja do React Brasil, seja no canal de anime, seja no canal de K-pop. Você pode ver também a programação da semana no meu post fixado do Blue Sky, no meu post fixado do Twitter, no meu post fixado na aba de destaques do Instagram e também no nosso servidor do Discord, que tem uma sala chamada Agenda da Semana, tá? Então eu posto a programação da live em 8 lugares diferentes para todo mundo saber qual é a programação, sempre de terça a domingo, beleza? Então você escolhe onde você vê a agenda da semana. Let's go, gente, para mais um vídeo da Psicologia dos Animes. Um verdadeiro amigo é alguém que está ao seu lado quando prefere estar em qualquer outro lugar. Ai. Eu sou o Rafael, psicólogo, e o anime de hoje é sobre shinobis, pois fala sobre ninjas cortadores de cebola. Hoje a reflexão sobre Kotaro tem spoiler de todo o anime de Kotaro vai morar sozinho. Vamos lá. Mano, meu cabelo tá estranho aqui, hein? Kotaro é sobre solidão e força, mas não da maneira que você imagina. Para mim, essa é a grande magia dos animes. Você encontra histórias de gigantes que querem se alimentar de humanos, ou de cavaleiros que protegem a terra, e também de uma criança que vive sozinha mesmo tendo apenas 4 anos. A história desse anime gira em torno de Kotaro, que decide se mudar para um apartamento, e ele começa tocando a campanha de um vizinho chamado Karino, para buscar algumas informações. Isso é algo que acontece de forma frequente no anime, visto que o garoto sempre está precisando de alguma coisa. Afinal, ele tem 4 anos. Na minha cabeça, quando eu assisti o anime, eu imaginava que o Kotaro tivesse mais idade, sei lá, uns 10 anos. Faria mais sentido, porque as ações dele não meio que acompanham a idade. Então eu tentei imaginar o anime como se fosse uma metáfora, e nesse caso a idade pouco importa. A questão para mim é que Kotaro é uma criança, e o anime mostra a dificuldade de ser uma criança sem a presença dos pais e que não conhece muita coisa sobre a vida. Essa é uma história que me emocionou bastante. Cada episódio ali é meio que uma facada no coração. Roteiros e histórias que envolvem personagens indefesos acabam trazendo para a gente sentimentos de empatia. Nós, seres humanos, fomos moldados para isso. Protegermos e cuidarmos das crianças, dos indefesos. Dá vontade de entrar no anime e cuidar do Kotaro. Porque apesar dele ser muito esperto e inteligente para a idade dele, ele também tem a inocência que só as crianças vão ter. E aí você soma tudo isso e o olho dele é um estranho. Personagem extremamente amável e muito humano. O anime mostra algumas lições além disso. Mostra que às vezes precisamos apenas de boas pessoas em nossas vidas para mudarmos quem somos e nos tornarmos pessoas melhores. Kotaro traz uma perspectiva diferente sobre uma criança que não tem a presença dos pais, mas de uma maneira bem extrema, visto que Kotaro não mora em um orfanato ou em algum centro de adoção, mas sim Kotaro mora sozinho. O anime tenta mostrar a dualidade sobre o quão forte e o quão indefeso pode ser uma criança. Tá, mas por que Kotaro mora sozinho? Pelo que parece, a mãe do Kotaro não conseguia cuidar dele direito, por algumas situações psicológicas que ela sofria. No final do anime, descobrimos que ela não está mais viva, e o pai do Kotaro parece sofrer de algumas questões psicológicas também. Com isso, a adversidade para o Kotaro, nesse contexto, seria algo bem previsível. Mesmo assim, diante de toda essa instabilidade, Kotaro consegue se proteger e se desenvolver, porém com enormes custos e uma boa dose de resiliência. Para qualquer ser humano, em qualquer idade, se sentir abandonado é algo extremamente doloroso. Para uma criança, mais ainda. É só você lembrar, quando você era uma criança, você se importava mais ainda com a visão dos seus pares próximos, dos seus pais, das pessoas que estavam ao seu redor. Para você se situar no mundo, você precisava do feedback deles. E isso é algo normal. Em um estudo liderado pelo Por isso que as crianças se
sempre mostram as coisas pros pais. Enfrentaram experiências mais difíceis na infância, apresentaram maior risco de comprometimento do desenvolvimento cognitivo e social, bem como de abuso de drogas, gravidez indesejada, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. E o Kotaro No meu caso, são as últimas duas. Algumas crianças são capazes de Até porque lidar eu nunca com as fiquei mudanças grávida. de humor e explosões de pais instáveis, e eles podem desenvolver uma habilidade aguçada para detectar as emoções dos outros, bem como serem capazes de ler pistas não verbais. Há evidências de que, dependendo do temperamento da criança, a exposição a experiências problemáticas pode torná-la mais resistente ou muito vulnerável a problemas posteriores. E o Kotaro é um exemplo disso. Ele se tornou muito forte, mas ao mesmo tempo muito sensível com relação a perceber o sentimento dos outros. Ele consegue identificar bem o que as pessoas estão precisando, estão sentindo. Parece em muitos momentos que o Kotaro está à frente de todo mundo. Quando pensamos que ele está sendo enganado ou algo assim, logo nos surpreendemos que está acontecendo justamente o oposto. Tudo isso somado à sua enorme vulnerabilidade e inocência. Seguindo a lógica de que às vezes precisamos passar por dificuldades para entendermos aqueles que passam por dificuldades também, Kotaro meio que segue a mesma lógica. Por ter passado por dificuldades e ter que se adaptar ao ambiente, ele consegue perceber coisas que outros não conseguem perceber. Só que a adversidade causou também danos a ele, como a dificuldade de se expressar e às vezes uma não confiança nas pessoas. O psicólogo Bruce Ellis, da Universidade de Utah, descreve essa característica como a capacidade de se desgrudar, um tipo de flexibilidade. Já reparou como ele assumiu a skin de psicólogo conforme o canal foi evoluindo? Barbinha, óculos, cabelo quadradinho, ele virou estereótipo. Cognitiva que se correlaciona positivamente com traços como a criatividade. Pode ser que indivíduos criados em ambientes estressantes tenham uma maior disposição para deixar algo por fazer, uma falta de perfeccionismo que os ajude a fazer o que é necessário sem se deter no que poderia ter sido, em comparação com aqueles criados em casas com luxo e com uma rotina perfeita, sem muitos estressores. Só que apesar de toda essa dor e experiência que ele passou, ele não tem idade suficiente para entender algumas coisas. Kotaro tem uma enorme dificuldade de perceber que algumas situações podem colocar ele em perigo e também uma dificuldade de colocar limite nos outros. Às vezes ele parece querer ser muito mais forte do que ele é. Ele quer ser alguém que não precisa de ninguém. Ele nega a realidade de que ele é apenas uma criança, de que algumas coisas ele não pode fazer sozinho. Karino é o primeiro vizinho na qual Kotaro acaba interagindo. Pelo motivo de estar morando sozinho e ter apenas 4 anos, Kotaro precisa de ajuda dos seus vizinhos para coisas simples. Karino é um homem de 31 anos que trabalha como mangaka, porém não sente que está progredindo na carreira e na vida. Ele meio que sente que sua vida está meio que fora de controle. Karino também é alguém que se identifica com Kotaro porque ele perdeu seus pais também na infância. Quando Kotaro se muda para o lado de sua casa, ele se sente na obrigação de se tornar responsável pelo pequeno garoto. Os dois começam a interagir muito bem um com o outro. Vemos o quanto cada um se torna importante na relação entre eles. Kotaro não gosta de mostrar fraqueza, então, em muitos momentos, mesmo que ele precise da ajuda do Karino, ele procura não pedir, ou ele tenta passar a impressão pra si mesmo de que ele está cuidando do Karino e não o contrário. Karino é a primeira pessoa ali a fazer o garoto sorrir, visto que... Calma aí, Matt, eu vi que você tava falando mais cedo. Ah, tem o mob ali no joelho dele. Você sabe quem é esse brother aqui do lado esquerdo? Esse é o One Punch Man, tá? É um super-herói extremamente popular com as crianças lá no Japão. Inclusive, ele já foi tema até de música do BTS. E a música é legal pra caramba. O garoto sorri, visto que ele dificilmente mostrava esse tipo de emoção. Ele também tem interações com o Tamaru, que meio que adota o Kotaro, trata ali o garoto como se fosse irmão dele, e o motivo é que ele era proibido de ver seu filho, ele acaba transferindo o afeto para ele. Então o Kotaro, assim como todas as crianças, é meio que uma esponja que vai absorvendo características de cada pessoa. Uma das teorias de modificação de comportamento mais bem documentadas é a teoria da aprendizagem social, de Albert Bandura. Bandura efetivamente argumenta que os seres humanos aprendem observando, modelando e imitando o que vemos. As crianças estão observando os pais com atenção e usando o que vem para formar uma base para o que devem fazer. O que você faz quando derramou suco no carro, como você reage quando eles lutam para regular suas emoções. Suas respostas durante esses momentos determinam o que as crianças aprendem sobre resiliência emocional. E é visível como o autor coloca essas características no Kotaro, mostrando como ele é extremamente observador. É curioso que no anime, o Kotaro, mesmo com pouca idade, ele consegue entender algumas coisas que nós adultos às vezes não entendemos. Diversos estudos vão mostrar o tanto que a experiência
aversiva na infância provoca danos em uma criança, atrapalhando profundamente seu desenvolvimento. Kotaro tem várias situações que ele evita pelo que ele viveu no passado, como quando ele não quer ficar perto de ninguém quando está sujo, porque se isso acontecer, as pessoas não gostariam dele. E o seu maior medo é justamente de ser rejeitado, ou de não corresponder à expectativa dos outros. E soma tudo isso com um profundo medo de abandono. E ele tem esse medo porque, de fato, ele foi abandonado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E quando somos abandonados, independente da idade, temos uma forte sensação de que somos inadequados. Quando somos rejeitados ou abandonados, tendemos a buscar alguma forma de sermos aceitos. E para uma criança isso é mais forte ainda. Durante 9 meses, habitamos o corpo de nossa mãe, completamente dependentes dela para o essencial da vida. Quando o cordão umbilical é cortado, tornamos-nos Você ainda é mais dependente, desvinculados da nossa fonte. Ao contrário de outros primatas, ao nascermos somos indefesos e dependentes. Os humanos desenvolvem a autossuficiência a um ritmo mais lento do que os nossos primos primatas e permanecem imaturos durante mais tempo do que a maioria. Ou seja, sem um cuidador atento, nossa existência inicial seria precária, quase que impossível. E esse medo de abandono vem de outras formas. Kotaro não quer ser odiado. Tem um episódio onde ele começa a tentar se vestir bem. Ele sente que se ele se vestisse bem, significaria que as pessoas não iriam se irritar com ele. Na verdade, ele queria ser amado por todos, e isso ajudaria ele. No final, é tudo com o objetivo de ser aceito. Quando o Kotaro tá na escola, tem um episódio que ele mostra para as crianças que existe uma grande vantagem em ser independente. Ele tenta mostrar para as crianças que é indispensável ser independente, não depender de ninguém. Justamente pelo fato de ele ter sido forçado a ser uma criança independente tão cedo. E para ele, cozinha e tudo mais, a quantidade de estresse que se experimenta na infância também parece ser um fator na previsão de benefícios cognitivos futuros. O pesquisador Max Seri descobriu que as pessoas que relataram experimentar estresse moderado ao longo de suas vidas tendiam a pontuar mais alto em medidas de resiliência. E curiosamente, eram menos propensas a terem dor crônica nas costas do que aquelas que relataram pouco estresse ou estresse extremo. E isso vemos no Kotaro. No meu caso é o oposto, parça. Resiliente. Quando ele começa algo, ele simplesmente mantém Eu vivo com nas costas. Tempo. E dificilmente ele se desespera em uma situação, sempre tentando ver uma solução para um determinado problema. Obviamente que tudo isso veio acompanhado de enormes custos também. Kotaro busca apoio social. Apoio esse que é importante em qualquer idade, não apenas quando somos crianças. Como citou o pensador John Turner, o apoio social está relacionado ao bem-estar psicológico, ou seja, quanto mais uma pessoa sente que tem amigos e familiares que estão lá para ela, menor a probabilidade dela se sentir deprimida e ansiosa. Idosos com doença crônica que possuem níveis médios de apoio social tiveram 40% menos chances de morte do que aqueles com baixo nível de apoio social. E altos níveis de apoio social resultaram em 55% menos chances de morte. Ou seja, apoio social salva vidas e torna a vida de qualquer pessoa mais significativa. E o Kotaro aprendeu que precisa se esforçar para receber qualquer tipo de apoio, ou de afeto, ou de admiração, e o que ajudou ele a se tornar uma criança bastante orgulhosa. Ou seja, tecnicamente ele aprendeu que a força é a grande razão dele conseguir coisas, conseguir o apoio social, o afeto, conseguir o respeito das pessoas. Kotaro Vai Morar Sozinho é um anime que nos ensina sobre o impacto que uma família tem na vida de qualquer criança, e também nos mostra a importância dos amigos e das pessoas ao nosso redor, independente se você é criança ou não. O anime mostra desafios cotidianos, não apenas o Kotaro que sofre com problemas ali. O Karino tem o desejo de organizar sua vida, Tamura e sua vontade de poder se relacionar com seu filho novamente, a Mitsuki que não consegue se desvencilhar do seu namorado abusivo, caralho, tem dificuldades em lidar com crianças, pois passou por algumas situações difíceis na infância. O anime traz problemas cotidianos diversificados em várias camadas. E o grande ponto final é que em muitos momentos em nossa vida somos iguais ao Kotaro. Podemos ser enganados, negligenciados e às vezes nos pegamos buscando a aprovação das outras pessoas. Porém, o Kotaro, mesmo sendo muito jovem, nos ensina que para tudo existe um jeito e que existem diversas maneiras de resolver um problema. Assim também como mostra a quantidade de problemas que acontece e que muitas vezes nem temos ciência disso. Kotaro também mostra que as relações humanas podem ser nossa salvação. As relações humanas nos dão significado e só percebemos o real valor delas quando a solidão bate à nossa porta. Curta, se inscreva e compartilhe. Porra. É apenas o começo. Mas pesado esse anime, viu? Pesadinho esse anime, na moral. Não, o vídeo é maravilhoso. Ajuda a gente a refletir muita coisa, mas tipo, 99% dos vídeos do Rafael eu gosto muito. Nossa, minhas costas, só foi ele falar de dor nas costas, foi me espreguiçar aqui, estralou, foi tudo. Ah, você chorou vendo esse anime? Eu provavelmente choraria também vendo. Mas é aquele negócio. Existem certos tipos de drama que eu evito assistir porque vai me dar gatilho, né? Vai me dar gatilho. Eu prefiro ficar quietinho no meu canto mesmo. Ele fala com aquele vizinho sobre ele comprar os lenços com maior concentração de... Ah, Andrei, isso aí é...
Aí ele fala que aqueles lenços são mais doces. Mas então, Andrei, é justamente essa dinâmica que o Rafael tava falando pra gente, tipo. Mostrando, tipo, trazendo uma realidade metafórica e levemente exagerada de como seria uma criança, tá ligado? Tentando viver sozinha. A base do anime é isso mesmo, pô. Pelo menos é o que eu tô pegando. Literalmente o nome do anime é Kotaro vai morar sozinho. A criança tem 4 anos. A pegada do anime é essa mesma. E a ideia do vídeo também. Rapaz, agora que eu fui perceber, eu tô com os fones invertidos. Esse lado é o esquerdo e esse é o direito. Então, o Pops, como eu já falei em alguns reacts meus, tá ligado? Sobre assuntos diferentes. Quanto tempo tava assim? Não sei, eu só percebi agora. Como eu já falei, histórias boas usam da ficção, usam de metáforas, analogias e hipérboles para refletir sobre problemas reais da nossa sociedade. Histórias bem pensadas, bem planejadas, tem isso. E pra mim não é segredo, tá ligado? É a mais pura realidade, tá ligado? E isso você pode encontrar em vários filmes que são bem escritos, várias séries que são bem escritas, vários animes que são bem escritos, várias animações que são bem escritas, vários jogos que são bem escritos, tá ligado? Por exemplo, The Last of Us 2 é um jogo de zumbi? É um jogo de zumbi, teoricamente, né? Mas quando você vai parar pra refletir sobre a história de The Last of Us 2, é um jogo sobre empatia, é um jogo sobre perdão, é um jogo sobre vingança, tá ligado? E que aborda e que relaciona os pontos positivos e os pontos negativos desses sentimentos. Obviamente, trazendo um universo pós-apocalíptico, tá ligado? Onde os seres humanos passam por dificuldades extremas, que têm vidas completamente diferentes das que a gente tem hoje, mas que aborda os aspectos sociais e psicológicos de personagens. E não só The Last of Us, eu posso pegar e trazer outros exemplos em várias situações diferentes. Como o caso de One Piece, que fala muito sobre abuso policial, que fala muito sobre injustiça social, que fala muito sobre desigualdade social, tá ligado? Que fala sobre amor, mas não um amor no sentido de romance, mas o amor que você pode sentir pelas pessoas, tá ligado? Que fala sobre empatia. Então, histórias boas, roteiros bem trabalhados, tá ligado? Vão saber debater temas reais através de mundos de ficção, mundos de fantasia. É só você ter a mente aberta o suficiente para deixar esse tipo de informação entrar na sua mente. Tá ligado? Não tô dizendo que isso aqui é um método de inteligência, que a pessoa precisa ser inteligente para entender ou pegar essas dicas aqui e ali. Não. A pessoa só precisa abrir a mente e consumir esse tipo de obra sem pré-traço conceitos. Que aí você vai começar a notar essas abordagens através das nuances, através dos subtextos, tá ligado? É só prestar atenção. O pior é que eu tô vendo um dorama que fala muito sobre esse tipo de coisa, sobre a maldade humana, emoções com elementos de ficção, mas usando fatos históricos reais. É o que eu digo. Roteiros de séries de ficção boas, de séries de fantasia boas, de filmes de fantasia, jogos de fantasia, trabalham isso, tá? Mas enfim, gente, vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.